Mais um ano se passou e novamente chegou o dia da arranca da mandioca para a família Silva. Seu Chico e Dona Marli acordaram cedo para a lida do sítio e para preparar o café da manhã para os trabalhadores, pois o trabalho é pesado e requer um café da manhã bem reforçado. O café da manhã já está pronto. Tapioca, a gente está levando para os homens que estão arrancando as mandiocas com queijo. E tem o cuscuz temperado também com as carnezinhas torradas. A merenda foi feita, agora meu pai com o Alexandre estão levando a merenda para os trabalhadores lá na roça. Muito redeitado aí. Os homens começam a arranca da mandioca no clarear do dia, para aproveitar as poucas horas frescas, pois aqui no interior do Ceará o sol é de rachar. Eles vão arrancando a mandioca e amontoando tudo ali num canto para quando o carroceiro chegar, ficar mais fácil de colocar na carroça, as mandiocas sendo amontoadas. E as manivas também, eles deixam todas separadas, organizadinhas, para não ficar tudo jogado no meio do roçado. Na nossa região, se pode fazer até uma arranca de mandioca por dia em uma casa de farinha. Uma arranca de mandioca são 4 carroçadas de mandioca. Nós esse ano vamos fazer 2 arrancas de mandioca, que quer dizer 2 dias de farinhada. Tá chegando macaxeira pra gente fazer a merenda hoje, macaxeira cozida. Macaxeira grande. Gente, a macaxeira, ó, ela tem essa casquinha rosa. A gente conhece ela por essa casquinha rosa. Já a mandioca normal, ela tem essa casquinha branca. Aí a gente reconhece por isso. E essa aqui a gente pode comer ela cozida. E a mandioca, a outra normal, a gente usa pra fazer a farinha mesmo. Farinha, tirar a goma. Ó, e a casquinha dela é bem facinha de abrir, ó. Tá vendo? Bem facinho de tirar a casca dela. Isso aqui cozida com café é bom demais. Gente, enquanto as raspadeiras estão raspando a mandioca lá na casa de farinha, vem eu e a minha irmã aqui em casa para fazer o almoço. Nós somos as encarregadas do almoço. Aí eu vou mostrar para vocês que já tem pronto. Aqui, gente, aqui ó, já tá o feijão pronto. Feijão a gente coloca toicinho dentro. Aqui tem arroz pronto. Tem que ser panelada, porque é muito trabalhador. E aí vocês veem essa panela preta, mas são panelas que a gente coloca no fogão a lenha. Aqui minha irmã tá fazendo o franguinho. E aqui tem a mandioca, que a gente vai já cozinhar para hoje à tarde, para merendar. Aqui tem também girimum e batata doce, para a gente comer junto com a comida, junto com o almoço. E na hora da raspação da mandioca,
os amigos da vizinhança vão se achegando. E entre uma prosinha aqui, uma prosinha ali, o tempo vai passando. Gente, já estamos terminando aqui, quer dizer, as meninas, né, estão terminando de raspar a mandioca, as nossas raspadeiras. Tá aqui já um monte raspado. E aqui para nós é normal colocar a mandioca assim no chão. A gente limpa bem antes e depois coloca ali em cima. Pra gente não tem a falta de higiene, né? Até mesmo porque depois o calor, ele queima todas as bactérias. Já deu tempo? Agora que a mandioca está toda raspada, vamos ralar ela. E esse é um momento que requer muita atenção da parte de quem rala, porque ela é empurrada toda com a mão. Depois da massa toda ralada, ela vem misturada com água e colocada para espremer. Esse processo é feito para a gente tirar a goma que tem junto com essa massa. Depois essa massa vai colocada em uma prensa para tirar o restante do líquido e ficar bem enxutinha. E pronta para ser torrada. Gente, as meninas terminaram de espremer, que eram 5 horas da tarde. E agora são 10 horas da noite e elas estão lavando a goma. Depois de 5 horas, a goma já ficou assentada no fundo do tanque. E as meninas vieram para lavar essa goma. Elas vão tirar o excesso da água, vão taldar, mexer toda a goma com uma água limpa, com uma nova água, né? E deixar assentar de novo para amanhã essa goma ser tirada e ser peneirada para depois ser torrada. Daram a goma que tinha nos 3 tanques, aquele ali, esse e o outro. Aí elas colocaram tudo em um tanque só. Agora elas estão coando tudo a goma para tirar alguma areiazinha que tem, alguma sujeirinha. Elas coam todinha. Tem a água ali. Aqui, ó, coando com água. Aí lava todinha a goma, amanhã a goma tá assentada, tá pronta para tirar. Deixa como é que lava a goma, tá? La goma dov'è? Aquela coisa pronta ali. Si secca la gomma? E domani si seccherà? Amanhã viene fare? Gente, quanta massa ela tira que estava dentro da goma. Esse excesso aí é a massa. Aí ela tira de dentro para a goma ficar purinha.
eu do lado do Garanjal. À noite é também um momento onde a família e os amigos se reúnem na casa de farinha para prosear, tomar um bom cafezinho e para relembrar histórias do passado. Me taquei no chão, o jumento caiu no chão também. E o rapaz, né? Eu sempre... Ei! Sempre foi assim, mano. Ninguém pegar ele na carreira, não. O Cid tinha medo de vacina, não era, mãe? Eu ia sozinho, eu tive do O velho. Cid, ninguém pegar ele na carreira, nem a pau. Se falasse de vacina, meu filho, o Cílio já saía correndo. Ninguém pegou mais não pegou vacina não. Era difícil pegar ele para levar. Eu tenho um irmão que uma bebia, tinha uma essa de moto, pulava da moto e se mandava no mundo. Ixi. Meu Deus. Não tinha moto que pegasse, não. Era mesmo. Tô te falando, nem bicicleta. Você estava pro pé do que a bicicleta pega. Agora eu arrasto ele, que ele de pé. Hein? Com a jumenta. Meu Vamos lá. Deus do Botaram céu. ele em cima. Aí a jumenta, o jumento, quando a jumenta, essa jumenta. Esse menino assim, e eu, por exemplo, pra segurar o garajá, o pescoço do jumento. Menino, ó a perrega. Menino caindo de todo jeito. Sofrimento. Aí quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá era no colégio. Aí que foi na hora da vacina, o Rocinho não entrou. Segurou no portão, ficou lá zangado. Era, mano. Aí eu, rapaz, vacinei os outros. Aí eu fomos levar o Cid, desapregar lá do portão. Era mesmo onde três mulheres. Levamos o Cid pra lá pra vacinar, botava o gotinho na boca. Mãe, isso aí foi lá no Barreto, não foi não? Eu me lembro de uma vez lá do Barreto. Que o Cílio, menina, esse Cílio aprontou. E daí, quando chega lá, abri a boca, botou na boca dele, aí ele ficou ali parado. Quando sai de lá, menino, ó. Cuspiu a conta todinha, não engoliu não. Essa aqui é a massa para fazer a farinha. O prenseiro já tirou dali, ó, da prensa. Aí tá aqui o Rafael brincando, né, Rafael? Um pouquinho. Peneirando, né? Ai, se diverte peneirando, ó. E essa aqui... Acabaram aqui de torrar a farinha. Eu não deu pra me filmar pra vocês. Aí estão tudo aqui, ó, no saco. Depois eu mostro pra vocês a farinha, bem torradinha. A farinha, gente, ó, torradinha, acabou de sair, quentinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Farinha boa, cheirosa, bem sequinha. Apenas saiu agora do forno. Gente, os meninos agora estão colocando a goma. Aí eles colocam assim, de pouquinho, ó. Depois é que eles começam a mexer. Vou colocando de pouquinho em pouquinho a goma. Quando já tiver a quantidade boa é que eles vão mexer. E o senhor já tá peneirando a goma, que é para colocar aqui no forno. Fica lá o bicho. A gente, forneira agora tá torrando a goma. Ela fica assim, esse pozinho. Aqui é para vocês verem. Um pozinho sequinho. E a goma, gente, ela leva 4 horas para poder ficar pronta, para torrar. Eles já estão quase tirando ela. Gente, as meninas tiraram o excesso da água para goma. Agora elas estão tirando a borra, que é uma água bem grossa e amarelada. Essa borra, gente, elas usam para fazer grolado, polvilho azedo. Aqui elas vão lavar de novo. E o que tirar dali é a borra, que é uma goma mais amarelinha. A mãe fazia, não era, mãe, grolado? Fazia não. O paguei daquele dia que tava lá em casa. Foi, paguei. Paguei o quê? Sim, mais longe. Perto da centro. Não pode. De perto viu só a farinha, tem uma imagem, eu, a mão da gente limpando. Não dá pra ver os detalhes. Essa aqui é a borra, gente, ó. Essa partezinha aqui branca é a borra,
E ela é um pouquinho mais forte do que a goma. Aí aqui a gente lava de novo ela, pra poder ela ficar mais limpinha lá dentro. Aqui tem os meninos que estão já raspando o coco, pra fazer os beijos de coco. Aqui tem essa massinha aqui, que eles... Isso aqui são as... Quando a gente vai peneirar a farinha, aí fica essas cascazinhas da mandioca e eles usam para dar comida aos animais. E aqui, gente, tem a massa ainda crua, que a gente separa ela para poder fazer o beiju. Agora a gente vai preparar o beiju. E, gente, ó, a goma fresquinha, a gente mistura ela com a farinha, que é aquela massa, a massa crua, e o coco. Aqui também tem coco e sal. Agora a gente vai passar na peneira, aqui, e vamos fazer o beiju. Se tirar os farelos, pode. Meu pai tá fazendo o beiju de massa. Ele só vai o sal e a massa mesmo. Nem pensar, vamos logo. Também assim, pra ralar massa, né? Deixa o coco. Mas também tô dando, não acho. Tinha que ser feio, pouco. Aquela massa que vocês viram que saiu da prensa, aí eles peneiraram e pronto, coloca sal aqui, o beiju. Tem só... Pronto, gente, esse aqui é o beiju, esse baixo branquinho. Beiju de coco com goma. E o outro lá é só farinha. Se bem que isso aqui, o beiju é esse aqui, não, de farinha, né, Carminha? E esse aqui é tapioca. O pessoal fala assim, faz diferença. Gente, nós estamos tirando a borra. A gente tirou o excesso de água que tem. O que vai ficar aqui assentado vai a borra. E essa partezinha, essa lamazinha amarela, a gente separa, que é pra dar pros porcos. E eu mostro pra vocês a borra embaixo. Aí, aquela gomazinha de baixo que vai ficar, ela vai ficar azedinha, que é o polvilho azedo. O povo agricultor é um povo sofrido, mas tem história para contar e alegria de sobrar. Luta, mas não perde a esperança de um dia vencer. O seu orgulho vem do roçado, que é um trabalho árduo e pouco valorizado. Parabéns, agricultor, por produzir o nosso alimento.